A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Imagina que você vai comprar um carro e conta para um vendedor que está interessado em um modelo específico. Antes de você fechar o negócio, ele vai lá e corre, compra o mesmo carro por um preço menor, para depois te vender com um pequeno aumento. Olha, esse tipo de estratégia, quando aplicado no mercado financeiro, é chamado de pré-hedge e tem gerado muita polêmica entre bancos e também investidores. Sim, hoje vamos falar sobre pré-hedge. Se você não sabia o que significava isso, parabéns, significa que você tem uma vida. Olha, gente, o que acontece é que bancos globais estão enfrentando investidores sobre esse tipo de técnica. Eu posso chamar de técnica? Tô perguntando pra ninguém, eu tô sozinho aqui. Acho que posso. Bom, os reguladores globais estão trabalhando para definir novas regras sobre essa prática ainda nesse ano. De um lado, os bancos, olha só, defendem o pré-hedge como uma forma de se proteger contra riscos de mercado. Mas já do outro, investidores e também gestores de ativos temem que isso possa afetar os preços de maneira injusta, o que vai tornar as negociações menos transparentes. Alguns chegam também a comparar essa prática ao front-running, que é basicamente uma ação ilegal em que um corretor usa informações privilegiadas para lucrar antes dos clientes. Então vamos entender essa treta que, ouvindo assim, parece ser tão interessante quanto o BBB desse ano, mas que no fundo diz bastante sobre legislações de grandes instituições financeiras. E você já ouviu falar de Novo Nordisk? Se não, você já deve ter ouvido falar do Ozempic ou do Wegovy, que são medicamentos revolucionários para obesidade e também diabetes. Mas o que acontece quando as ações de uma gigante farmacêutica que estava em ascensão começam a cair? A Novo Nordisk, que antes era avaliada em mais de 600 bilhões de dólares, sim, tudo isso, está enfrentando um dos piores meses de sua vida. Então nesse episódio nós vamos também explorar o que está por trás dessa queda, as reações do mercado e o futuro das suas estrelas de venda. Será que a confiança da empresa ainda se mantém? Vamos descobrir isso hoje nos cabecinhas de Ozempic. Bom, gente, antes de começar o episódio, lembrando aqui de você que não nos segue ainda, por favor, siga a gente. Clica aqui no nosso perfil, coloca lá para seguir, para você ficar atualizado todos os dias das principais notícias, tá bom? Lembrando também da nossa playlist exclusiva que você encontra aqui na descrição do episódio. Comenta aqui o que tocou antes do episódio começar, pra gente atualizar a nossa playlist, vai ser bem legal. E antes de começar, mais um adendo aqui, que geralmente eu não faço, eu reparei aqui que já faz uns meses que a gente tá juntos aqui no podcast, eu acho que já faz 6 meses, talvez, que eu tô apresentando aqui a Estratégia do Dia, e eu gostaria de pedir aqui um feedback. Pois é, queria ouvir de vocês, o que vocês estão achando dos episódios, dos temas, vocês têm sugestões de temas, o que vocês querem ouvir mais por aqui. Adoraria essa troca de ideia aqui com vocês, tá bom? Se vocês tiverem tempo, seria ótimo, se você tá dirigindo, olha pra frente. Bom, vamos começar falando de hedge. Que diabos é hedge? Você me perguntou. Para quem não sabe, é uma estratégia financeira usada para reduzir ou proteger contra os riscos, especialmente em investimentos. Então, quando um investidor ou uma empresa faz um hedge, eles estão tentando se proteger de possíveis perdas em um futuro próximo. Imagina só que você tem um investimento em ações, mas está preocupado que o preço das ações possa cair. Para se proteger, você vai fazer um hedge, investindo em algo que vai subir de valor se as ações caírem. Isso pode ser uma opção ou outro ativo. Dessa forma, se as ações caírem, o seu hedge vai compensar parcialmente essa perda. Então, no caso do pré-hedge, a ideia é que um corretor ou um banco, ao saber de uma negociação que está por vir, faça aí uma transação própria antes da execução dessa negociação. Isso tudo com o objetivo de se proteger de riscos. Então, isso pode ser feito de maneira legítima, mas se for feito de forma que prejudique o preço do mercado ou aproveite as informações de forma indevida, isso pode ser considerado sim manipulação. Ok, entendemos o que é pré-hedge. Mas o que está em jogo? Olha, a Organização Internacional das Comissões de Valores Imobiliários, ou IOSCO, encerrou recentemente uma consulta com participantes do mercado para entender melhor o impacto dessa prática. Olha só isso. Agora, a entidade pretende publicar diretrizes sobre o assunto ainda esse ano. A grande questão é como diferenciar um pré-hedge legítimo de um possível abuso de mercado. A importância dessa decisão ficou evidente nos últimos anos, quando casos de front-running, que eu já expliquei ali na introdução do episódio, resultaram em mais de 13 bilhões de dólares em multas para grandes bancos. O objetivo dessas novas regras, então, é evitar que práticas parecidas voltem a acontecer. Ok, mas como que o pré-hedge se enquadra nesse risco? Olha, para a gente entender melhor, vamos pensar no mercado financeiro como um grande leilão. Quando o investidor quer comprar ou vender ativos, como moedas ou ações, ele pode pedir cotações a vários bancos para encontrar a melhor oferta. Esse processo é chamado de solicitação competitiva de cotações, ou RFQ na sigla em inglês.
Ok, legal, mas o problema ele surge quando um banco, ao receber essa informação, decide agir antes mesmo da negociação ser fechada. Por exemplo, se o investidor quer comprar uma grande quantidade de dólares e informa isso a um banco, esse banco pode comprar dólares antes da negociação ser concluída. Assim, quando o investidor finalmente fecha o negócio, o preço já subiu e o banco vai lucrar com a diferença. Bom, esse debate é interessante porque ele tem dois lados. Atualmente, há regras gerais que orientam o setor, mas elas não são claras o suficiente para impedir abusos. A Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados, outra instituição aí nessa área, que tem a sigla ESMA, já alertou que essa prática pode gerar conflitos de interesse. Alguns grupos, como a Susquehanna e a Jane Street, defendem que certos tipos de pré-hedge sejam proibidos, especialmente em negociações competitivas de RFQ. Mas, por outro lado, gente, os grandes bancos que operam no mercado de câmbio, movimentando cerca de 7,5 trilhões de dólares por dia, argumentam que o pré-hedge é necessário para gerenciar riscos. Segundo eles, sem essa estratégia, poderiam ficar expostos a grandes perdas em transações de alto valor. Bom, IOSCO, por enquanto, não sugeriu uma proibição total. O órgão está afirmando que os bancos devem usar o pré-hedge apenas para propósitos legítimos de gerenciamento de risco. E eu sigo fazendo aspas com os dedos, não sei porquê. Sempre, né, agindo de maneira justa e sem prejudicar os clientes. É isso que espera a instituição. O objetivo é criar um padrão global que equilibre a segurança do mercado com a proteção dos investidores. Ok, legal. Então, o que vem pela frente? Bom, independentemente da decisão final, é certo que os reguladores vão ficar de olho nas práticas de pré-hedge dos bancos nos próximos anos. Caso novas regras mais rígidas sejam aprovadas, as instituições financeiras, poderão ter que mudar sua forma de operar para evitar punições. Isso pode afetar desde a maneira como negociam moedas e ações até seus programas de conformidade e controle de riscos. Ou seja, o jogo entre bancos e investidores está apenas começando. Então a gente fica de olho aqui, se tiver novidades em breve, nós vamos ficar cientes aqui na estratégia do dia. E bora falar agora de Novo Nordisk. Bom, as ações da empresa estão enfrentando sua maior queda mensal em mais de 20 anos. Pois é, a fabricante dinamarquesa de medicamentos, que já foi avaliada em mais de 600 bilhões de dólares, agora vê essa marca se distanciar. Investidores estão observando de perto as vendas de seu medicamento para a obesidade, o Wegovy, nos Estados Unidos, comparando ele com o Zepbound, que é medicamento da Eli Lilly, que é seu principal concorrente. Até agora, as vendas do Wegovy não têm sido tão boas quanto o esperado. Por que será? As pessoas estão emagrecendo por livre e espontânea vontade? Como resultado, as ações do Novo Nordisk caíram 27% em março, olha só isso, o que fez com que a empresa perdesse o título de mais valiosa da Europa para a desenvolvedora de software SAP. Thibault Balderin, analista do Morgan Stanley, afirmou que os números de vendas do Wegovy nos Estados Unidos estão abaixo do esperado e que a Eli Lilly tem ganhado participação de mercado. Então a gente já analisou aqui que o fato deles estarem caindo é que as pessoas estão preferindo a outra marca. Além disso, o total de prescrições do Wegovy e as doses iniciais permaneceram estáveis. A Novo Nordisk também enfrentou problemas com outros projetos. No ano passado, a empresa teve resultados decepcionantes com um medicamento experimental para perda de peso, o Monlunabant, e com outro injetável chamado CagriSema, que não cumpriu as expectativas. Os resultados do CagriSema para pacientes com diabetes também foram mais fracos do que o esperado, o que acabou prejudicando a confiança dos investidores. Em entrevista, a analista Louis Guo, do Janus Henderson Investors, explicou que, embora a empresa não esteja em crise, os investidores começaram a questionar o seu crescimento a longo prazo, algo que antes era mais confiável. E, gente, vale mencionar que a Novo Nordisk preferiu não comentar sobre a queda no preço de suas ações. Mas bom, no entanto, Emily Field, analista do Barclays, reduziu suas estimativas para as vendas do Wegovy e do Ozempic nos Estados Unidos. Olha só, gente, a Emily Field, que é analista do Barclays, ela reduziu sua estimativa para as vendas do Wegovy e do Ozempic lá nos Estados Unidos, já que as vendas não cresceram, como esperado. Ainda assim, ela destacou que a empresa fez progresso em outras áreas, como a recuperação do semaglutida, que é a substância usada no Wegovy e no Ozempic, que estava em falta nos Estados Unidos, e também o lançamento do novo Care Pharmacy, que permite a venda direta do Wegovy para pacientes com desconto. Mesmo com esses desafios, ela manteve sua recomendação para a compra das ações, considerando
considerando o potencial de longo prazo da empresa. Pois é, tem gente otimista aí com o novo Nordisk. E não é só ela. Apesar dos problemas recentes, alguns analistas também seguem otimistas com a empresa. Dos 34 analistas acompanhados pela Bloomberg, 24 ainda recomendam comprar ações. O preço-alvo médio sugere que as ações poderiam subir mais de 60% nos próximos 12 meses, embora não haja um fator claro que possa impulsionar essa recuperação no curto prazo. Enfim, a previsão de vendas para 2025 também pode ser reduzida quando a empresa divulgar seus resultados do primeiro trimestre, que é em maio. No geral, os analistas ainda acreditam que a empresa tem um bom potencial a longo prazo, mas que o mercado de obesidade e as incertezas sobre o futuro dos medicamentos ainda criam desafios para a empresa no curto prazo. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por ele, Lohan Queiroz. Uau! Bom, galera, vamos dar uma olhada aqui nos comentários do episódio passado. Eu tinha comentado sobre a situação que se encontra o Banco Central. Esther Shimada diz assim, olha só. Trabalhei numa grande varejista dos Estados Unidos e tinha goteira na porta da sala do CEO. Eu morria de vergonha. Um dia eu perguntei pro meu VP o que aconteceria se o CEO da Unilever viesse negociar alguma coisa e visse goteira na porta da sala. Ficou um silêncio constrangedor. Enfim, tocou It's My Life do Bon Jovi. Muito bom essa quebra aqui de história pra música. Obrigado pelo comentário, Esther. O Wellington Andrade diz, macho, escuto o Caminho Diário só por conta desse podcast, simplesmente perfeito, fico bem informado e por incrível que pareça é sempre no horário do meu treino. Obrigado, macho. Gabriel Ferro diz, o que seriam as bebidas energéticas? Isso referente à última notícia ali do Banco Central. Gabriel, eu espero que sejam bebidas energéticas. Natália Duarte diz, o Haddad falando, calma, tá de boa, e eu já imaginei uma resenha do Arrocha da economia nacional. Meu celular já tocou aqui. Calma, vida, tá de boa. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelos comentários e pela audiência mais uma vez. A gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Até lá! Um big beijo.